Boa noite a todos. Declaro aberta a 29ª reunião extraordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo goiano-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da 142ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 14 dias do mês de abril de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, situada na rua Padre Zeferino, número 84. Sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Goiânia Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da Casa: senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Mimissá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro e Suelene Almeida. Deixou de comparecer a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a primeira secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber: ofício número 125, de 11 de abril de 2016, do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Danilo Amancio Alberto Costa, solicitando a retirada do projeto de lei que dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário do Estado Municipal da Praça do Terminal Rodoviário de Expansões Públicos, bairros, ruas e estabelece outras providências. Ofício número 139, de 14 de abril de 2016, do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Danilo Amancio Alberto Costa, solicitando a retirada do projeto de lei que altera a redação do caput do artigo 1º da Lei número 2057, de 23 de dezembro de 2015. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia que apresenta. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 013/2016, que concede revisão geral aos servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Goiânia Brandão, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, o que nos ouve da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocar em votação o projeto de lei complementar número 013/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 014/2016, que concede a revisão geral dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do ano 2016, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei complementar número 014/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 015/2016, que concede revisão geral anual aos subsídios dos diretores equivalentes a secretários municipais de Goiânia Brandão, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei complementar número 015/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 019/2016, que dispõe sobre a criação de cargo público de controlador interno, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram a palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro e Cláudia Cristina de Mimissá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 019/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 007/2016,
que altera a Lei Municipal número 1976, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014 a 2017. Altera a Lei Municipal número 2037, de 20 de julho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2016. Lei número 2048, 16 de novembro de 2015. Colocada em discussão, utilizar a palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Mimissá, Joaquim Felício Simões Filho, João Francisco da Silva, Donizete Abreu Cardoso. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 007/2016 foi aprovado no primeiro turno por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários dos vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, em conformidade com o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementares número 003/2016, 014/2016, 015/2016 e 019/2016, ora aprovado em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou a presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final. O que foi feito? Lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez. O parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2016. O parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2016. O parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2016 e o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 019/2016 foram aprovados por unanimidade. A seguir, o senhor presidente convocou reunião extraordinária para o dia 18 de abril de 2016, às 19 horas, para discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 007/2016, que altera a Lei Municipal número 1976, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Altera a Lei Municipal número 2037, de 20 de julho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2016. Lei número 2048, de 16 de novembro de 2015. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador José Raimundo de Castro, que demonstrou em fotos e vídeos a reforma do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Também falou sobre o assunto a vereadora Cláudia Cristina de Mimissá. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, da vossa presente ata que emite e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bom Brandão, aos 14 dias do mês de abril de 2016. Todos de acordo? Sim. Está aprovado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 007/2016, que altera a Lei Municipal número 1976, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Altera a Lei Municipal número 2037, de 20 de julho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2016, Lei número 2048, de 16 de novembro de 2015.
Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 007/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Senhor presidente, A palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. se ainda cabível, por gentileza, no momento da leitura da ata, depois que Vossa Senhoria perguntou se tinha alguma retificação ou algo a colocar, eu só estava em dúvida em relação a uma palavra. Só vou ler o trecho novamente, por gentileza. Dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário, do estádio municipal, da praça do terminal rodoviário. Aí, aqui está de espações públicos, e é espaços públicos. Então, se possível, se o regimento der esta prerrogativa de fazer alteração para a próxima. Tudo certo? Só porque eu estava em dúvida se foi uma questão de leitura ou uma questão mesmo de redação. Tá bem? Senhor presidente, sobre um projeto em tela, em questão, que a gente, primeiramente, boa noite a todos, desculpem, eu estava ali com o olho na parte da leitura que me sobrou dúvidas. É bom a gente lembrar um trecho da Lei 2052, de 27 de novembro de 2015, que naquela oportunidade autorizou o empréstimo, a operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Né? O artigo 1º fica o chefe do Executivo autorizado a celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sociedade Anônima, BDMG, operações de crédito até um montante de R$1 milhão, até um montante, destinados ao financiamento de obras de infraestrutura urbana, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2º. Fica o município autorizado a oferecer a vinculação em garantia de crédito por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de reserva de meio de pagamento, das receitas de transferências oriundas do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, em montantes necessários e suficientes para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida. Neste caso, a gente tem duas vinculações, uma de ordem municipal e outra de ordem estadual e federal. No caso, ordem municipal, ICMS, depende do que o município arrecada. Então, parte do que o município arrecadar já vai estar vinculado ao pagamento deste empréstimo. E a outra, o FPM. Então, parte do que o FPM for a nós repassado ao município, a nós, assim, é bom deixar bem claro que tem surgido alguns comentários, é bom a gente deixar bem a nós dizendo à população, ao município de Goiânia, não, quem fala a nós pensa que é algo favorecendo pessoalmente, pelo amor de Deus, né? Ao município de Goiânia Brandão, né, também vai estar vinculado aos pagamentos da dívida, para a amortização dessa dívida e também dos seus juros. Devemos lembrar que as nossas contas, elas vêm se mantendo, as contas do município vêm se mantendo estáveis pela arrecadação municipal. Mas devemos ressaltar que a transferência do Fundo de Participação dos Municípios de março, relacionada a março do ano passado e relacionada a fevereiro deste ano, ela já teve uma queda abrupta, principalmente no relacionado a fevereiro de 2016. Porque janeiro e fevereiro teve equivalência com janeiro e fevereiro de 2015. No entanto, o comparativo de março já teve uma queda abrupta, o que pode, nesse caso, ensejar maior retirada do imposto arrecadado dentro do próprio município. É claro, tudo visualiza que vai ser autorizado essa ação orçamentária, essa abertura, a inclusão no programa orçamentário, mas fica aqui o registro que, além dos outros empréstimos que o vereador José Raimundo já elencou, e devemos deixar bem claro que no primeiro empréstimo eu também fui favorável naquela oportunidade para a compra de veículos, a compra de máquinas, de maquinário público e também para a construção do terminal rodoviário. Além destas, ainda temos agora mais essa despesa aos cofres municipais.
Não sabemos o que vai ocorrer com essa instabilidade política que o país passa, esse momento que a gente pode considerar político e histórico também, não sabemos o que vai acontecer. Então, entende-se por um risco. E o que me deixa mais entristecido é a situação que se encontra algumas pessoas da zona rural. Por mais que a gente tente ser ativo, que a gente queira ser ativo, você não abrange a todos e você não sabe a vida e a história de todos. Eu quero dizer, não particularmente, cada um tem os seus problemas e vamos em frente. Eu digo publicamente, público. Hoje veio à Câmara, na parte da tarde, um casal da Vargem Grande, junto com a sua neta, falando que, infelizmente, eles tiveram que fazer uma ponte com valores próprios. Tentaram ainda ajuda da prefeitura para enviar um maquinário, para puxar terra, para colocar a terra, para aterramento da ponte. Não foi nem isso cedido. E ainda, pelo que foi explanado pelo casal e pela menina, pela moça, aliás, que estava os acompanhando o casal, perdão, foi comentado que lá é local particular. O local tem no mínimo 8 residências, 8 propriedades. E é igual o senhor comentou. Isso sem contabilizar as de pequeno porte, as chácaras, que utilizam o espaço. A gente aprova um empréstimo, a Câmara aprova um empréstimo, aprova a operação de crédito, aprova a inclusão no programa orçamentário para melhorias de vias urbanas, está bem claro, melhoria de vias urbanas. Mas a gente deve elencar que a população da zona rural tem passado maus bocados. E olhem só que entristecedor. Já vamos aí para a 4ª semana sem chuvas. A 4ª semana sem chuvas. E a situação não melhorou. Infelizmente não, porque tem acontecido o quê? Algo superficial, paliativo. Porque se voltar a chover novamente, e Deus queira que sexta-feira tudo indique que sim, vamos voltar a ter os mesmos transtornos que tivemos final e início deste ano. É bom deixar bem claro também que este empréstimo ele deve ser bem utilizado, pois surgiu aqui semana passada sobre a questão da fiscalização. O Brasil em si não fiscaliza as suas obras. E espero que esta obra, aonde vai ser gasto esses 800 mil, que a Câmara e o Executivo Municipal, a Câmara autoriza e o Executivo Municipal tem a função de executar, de usá-lo, espero que tenha bom uso e espero que tenha fiscalização, para não acontecer com o que aconteceu na primeira parte de pavimentação das vias urbanas. Eu pedi um relatório, depois você pede a palavra, não vai dando tempo a Vossa Senhora. Se você fala de fiscalização, a creche também já teve um problema, então, por falta de fiscalização. E porventura, eu solicitei um relatório, porque é obrigatório por edital, no edital é obrigatório ter a fiscalização, e eu solicitei um relatório para o Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos do Executivo, não me veio o relatório, me veio uma história. Parece mais uma história em quadrinhos, não, em quadrinhos não, em quadrinhos estão os quadrinhos, né? A descrição dos quadrinhos. Aquilo não é um relatório de obra. E vamos ser sinceros, já foi comentado aqui, é claro que a maioria não vai comentar esse assunto porque vai até na contramão do que já foi feito. Mas a gente vê aí a situação precária que se encontra o asfaltamento que foi feito em outubro de 2014. Outubro de 2015, um ano e 6 meses aí, fazendo a grosso modo as contas. Infelizmente. Assim como ocorreu na rodovia de Socorro, na rodovia Campo Místico, e assim ocorreu também dentro das vias urbanas. Então, que esse dinheiro, que pelo jeito vai ser aprovado aqui a abertura do programa orçamentário, a inclusão no programa orçamentário, que seja bem usado, e também, para ser bem usado, tem que ser bem
fiscalizado. Senhor presidente. Palavra o vereador José Raimundo de Castro. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite a todos. Eu só queria deixar colocado também que é o seguinte, eu acho que foi entrevista em rádio, o senhor prefeito colocou no sábado, dizendo que onde já se viu vereadores votarem contra fazer empréstimo para melhorar a cidade. Eu só queria deixar claro o seguinte, em momentos de crise, eu votei contra, tá certo? Quando não tinha crise nesse país, eu votei a favor da rodoviária, porque são 2 empréstimos. Esse é o 3º empréstimo. Esse é um momento de crise. Eu acho que irresponsabilidade da administração municipal, nesse momento, fazer isso. A presidente Dilma está aí mostrando a irresponsabilidade lá no orçamento, quando fez fez a situação que o país está hoje, o impeachment dela foi admitido ontem lá para estar acompanhando isso. Todos os projetos que veio aqui, para aumento salarial, dizendo que estavam em dificuldades financeiras, não podia dar aumento para funcionário porque não tinha, os recursos foi reduzido. Para o projeto da PAI que foi retirado, que vocês tiveram o trabalho lá, ele também estava tirando porque não tinha recursos para pagar os recursos para a PAI. Não tinha recursos para pagar folha de pagamento, tinha mandado funcionário embora. Fez até um convênio com o hospital para demitir os médicos e foi para lá. Os médicos por lá. Então, eu estou votando contra devido à crise, tá certo? E também, quando foi colocado na quinta-feira, que não seria esse asfaltamento sobre as pedras. Foi colocado por vocês que as pedras seriam retiradas. Ele ainda disse que isso está ecologicamente correto. Mas em momento de crise, você desmanchar o que está feito para fazer de novo, é gasto duplo. Tá? Se o município está em crise, ele vai lá e desmancha o calçamento para fazer de novo. Não condiz com as justificativas nos projetos da PAI, no projeto de a folha de pagamento de funcionários, todos os projetos que vêm aqui dizendo que a arrecadação do município está reduzida e o município está em dificuldade financeira, é sempre essa a justificativa. Agora, eu penso, gente, comigo, mesmo assim, se eu estiver em crise, eu não vou desmanchar o meu passeio para fazer de novo. A gente faz isso quando a gente tem condições financeiras, você quer melhorar. Agora, quando você está em crise, você suporta. Não tem dinheiro para pagar aumento, não tem dinheiro para manter as entidades, mas tem dinheiro para pagar juros, para desmanchar o que está feito e fazer de novo. Então, por esse motivo, meu voto é contra. Tá certo? Por esse motivo, eu votei contra no projeto, na autorização do empréstimo de 1 milhão, o qual ele está pegando 800 agora no exercício de 2016 e 200 seria no exercício de 2017. Sabendo que o país está na situação que está, mais 6 meses para frente não temos definição desse país. Então, por esse motivo, meu voto vai ser contra sim. Então, eu acho que a minha opinião é essa. Agora, eu faço a minha parte. Voto de acordo com a minha consciência. Pois não? Então, o negócio do asfalto, se não tirar as pedras, o prefeito tentou deixar de deitar as pedras. O homem não asfalta se não tirar as pedras. Não asfalta de... Então, ele estava bravo lá que eu vi ali. Agora, o asfalto em si de pedra, ele é mais barato, não é isso? Ele é menos asfalto, a mão de obra é menor, tá certo? O projeto que ele fez para calçar todas as ruas era em cima do paralelepípedo, né? Quer dizer, que ia gastar-se menos. Agora, com a retirada, vai se gastar-se mais, vai se fazer menos ainda, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, por esse motivo, meu voto vai ser não mesmo. Me permite uma parte? Pois não. Tudo bem, pode até aparecer um pouquinho, fugir um pouquinho. Eu não sabia desse comentário do sábado, via rádio. Não sabia mesmo. O senhor prefeito, eu não vou usar os mesmos termos que foram utilizados ontem lá na Câmara, porque, na verdade, na Câmara dos Deputados, porque é falta até de respeito. Algumas pessoas, infelizmente, que não são representantes da população, não pode ser. Algumas pessoas alguns mantiveram a compostura, outros faltaram com a mesma. Mas
nosso prefeito, Evandro Brandão, é no mínimo demagogo. Por que ele é no mínimo demagogo? Ele não vem sequer uma vez na Câmara para prestar esclarecimentos a nós, vereadores, consequentemente à população. Ele vai, ele usa a mídia para falar do modo dele. Ele esclareceu a minha dúvida aqui de quinta-feira. Ele colocou na mídia, se ele colocou, parabéns para ele, mas eu tenho dúvida se ele colocou, porque eu não ouvi falar. Estava trabalhando, graças a Deus. Será que ele colocou o quanto de juros ele vai pagar? Em quantas parcelas serão? Será que ele informou isso para a população? É muito fácil colocar nas nossas costas o voto não. Ele usa isso para denigrir a nossa imagem, sem sequer dar a chance para a gente defender. Poxa, então tudo bem, vamos fazer vamos fazer um debate então, vamos sentar, um debate ordeiro, claro, nós dois vereadores, contrários nesse caso, e o prefeito. Vamos fazer perguntas, vamos fazer uma audiência para toda a população goiano-brandense ouvir. Agora, é muito simples vir e jogar informações para a população ouvir, sem eu ter o direito de resposta, porque, infelizmente, as nossas reuniões têm pouco alcance, porque é Facebook. E quantas pessoas que acessam o Facebook? Poucas pessoas, infelizmente, ainda. Agora, o prefeito, ele se veste de demagogia, fica como se fosse o dono absoluto da verdade da cadeira e quer colocar o voto contrário em nossas costas para denigrir nossa imagem, para que eu tenha prejuízo dia 2 de outubro? Uma parte. Só para encerrar. Tenha compostura de prefeito. Explique tudo para depois colocar o que o vereador votou contrário. Não coloque o que o vereador votou contrário sem explicar o que é o projeto de lei. Tem o direito dele de mencionar? Tem. Mas eu jamais usei de más palavras quando o prefeito aqui. Eu só falo o que é verdade para ele. Se ele vir aqui nessa tribuna, eu falo do mesmo jeito para ele. Por que ele não vem aqui? Obrigado pelo espaço. Uma parte, não é só para vocês, não. Não sou só para vocês. Sobrou para nós também na rua. Sábado, domingo, sábado, felicidade. Com os vereadores, tudo perdeu. Eu liguei para mim, olha que negócio que você falou na rádio, tal. E ele explicou comigo, então explica-me, ó. Não dá meia hora, na rua que ele foi. Acabou só. Eu só preciso ver, não vou chegar. Então, eu já justifiquei meu voto por isso, né? E outra coisa, no passado a gente sabe, né? Estou aqui votando, sou vereador, venho, coloco, votei contra. Mas sabemos que no passado, se for um movimento aí contra o Polo, né? Ele mesmo veio aqui fazer campanha contra, né? Jamais eu usei desse tipo de coisa. Já foi usado aqui na época do empréstimo do máquinas fora do caminho da escola, daqueles ônibus, que não poderiam votar a favor daquilo, que não foi votado, mesmo no primeiro, não foi, só foi votado no segundo, foi colocado, não podemos votar não, porque senão não tem dinheiro esse pessoal do poder mais. Não é assim, não é por esse motivo que eu faço. Eu estou votando a favor da população, certo? Porque já justifiquei lá atrás que eu ia votar contra 1 milhão, porque quando fosse em janeiro nós íamos ter reajuste de funcionário e o município não ia ter recursos para isso. E deu trabalho que vocês, da situação, tiveram que dar convencido. Assim, que eu não estava falando mentira. E novamente, agora eu vou votar contra devido à crise. Né? Eu acho que é irresponsabilidade, sim, nesse momento. Não sou contra asfaltar. Pode asfaltar onde, todas as ruas, todos os bairros, pode asfaltar onde quiser, entendeu? Só que dê manutenção também. Mas para criticar a estrada de Socorro, foi mal feito e tal, é fácil. Não der manutenção. Mas também asfaltar aqui faz 1 ano e pouquinho aí, está pior que a estrada de Socorro. Isso aí vai só criar problema no futuro. Porque vai tirar as pedras, aonde ainda tem pedra já não tem asfalto. Imagine tirar os paralelepípedos, os bloquetes, né, que eu não sei quais ruas que vão alcançar, que não tem nada explicado aqui, cadê o projeto, né, que foi solicitado, né, não tem nada, está aqui, não tem nada. Cadê os anexos aqui desse projeto? Não tem nada, né? Não tem rua, não sabemos se é paralelepípedo, se é bloquete, o que vai ser tirado. Aonde tem o bloquete, tem o paralelepípedo, ainda tem uma estrutura, uma base mais ou menos, que mantém esse asfalto. Agora, tirar isso e colocar em cima da terra, coitado do próximo gestor municipal.
Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Missão. Boa noite a todos. Boa noite. Eu cumprimento aí, em nome do Joaquim Feliz Simões Filho, presidente da Câmara, primeira secretária Suelene Almeida e demais colegas, o Wilson, que sempre está acompanhando nossos trabalhos, seja bem-vindo, e as servidoras da casa, a Claudinha, a Dani, é um prazer estar recebendo. Doutora Neiva também, desculpa, doutora Neiva. Lógico, meu voto acompanha a semana passada, como votei a favor, continuo com meu voto a favor. Nosso município é muito carente em obras, então voto sim para ter desenvolvimento, para novas obras. Então nós temos que progredir, a cidade tem que ir para frente. Esse investimento vai ser bem usado de maneira em melhorias, tanto praças, ruas. Já foram colocados, agora a lei não pode ser mais colocada a massa asfáltica em cima das pedras, vai ser tirar essas pedras. O vereador pediu o projeto na semana passada e eu fui no executivo, queria a cópia desse projeto até para ficar arquivado aqui na Câmara, para a gente estar acompanhando. E pode ter certeza que ficou de me arrumar assim essa cópia, porque precisava de assinaturas, o prefeito vai estar viajando amanhã, já está assinando essa documentação toda, e então pode ter certeza que vai ficar a cópia assim, já me prometeram de arrumar a cópia. E eu acredito que todos possam estar lendo e acompanhando da maneira mais correta possível, mais transparente. E, gente, como eu já coloquei, esse pagamento, essas parcelas é a longo prazo. Todos os prefeitos já fizeram financiamento, no finalzinho eles fazem esse financiamento, o anterior já fez, outros já fizeram. Então, que é para melhoria para a cidade, eu voto sim. Então, quantas ruas vai ser beneficiadas? Essas ruas piores, que essas duas ruas subindo para o clube, as piores, elas vão ser beneficiadas. Quantas saídas, todas as saídas vão ser beneficiadas. Então, não tenho por que eu votar contra. Eu voto sim, pelo progresso, pela melhoria do nosso município. Eu voto sim. Muito obrigada. Eu peço ao vice-presidente que assuma a presidência da mesa, por gentileza. Nessa palavra, eu utilizo o vereador Joaquim Feliz Simões Filho. Obrigado. Então, os vereadores, eu concordo com eles, quando eles, o nome do vereador Zé Raimundo e o Marcos Martins, que é uma prudência, os comentários de vocês são bem, a gente vive realmente na crise, mas eu tomei o cuidado também de ter algumas informações, do tipo o empréstimo antigo que foi pago, né, que estava sendo cobrado, descontado, porque quando o vereador Antônio Martins falou do desconto, ele tem razão, esse empréstimo é como se fosse consignado, ele descontando das receitas. Então já foi pago um empréstimo, eu não sei o valor, agora fugiu, mas do que o ex-prefeito fez, o atual prefeito terminou de pagar, está terminando de pagar, ou terminou, acho que terminou mesmo no ano passado. E quanto às ruas, elas vão ser consertadas, vai ser retiradas essas pedras aí, e aquelas que estão em mau estado. Isso é informação também que me passaram, que a gente pergunta. Agora, quanto ao caso lá da Vargem Grande, eu tinha marcado uma reunião com os três aqui hoje na Câmara, às 2h, e eu acabei me atrasando, mas eles tiveram a felicidade de estar aqui presente, como sempre, o vereador Antônio Marcos Martins, que eles receberam muito bem, inclusive pegou lá o projeto, a lei lá, né, que diz que o que é particular e o que não é particular. O que aconteceu lá naquela ponte, depois nós reunimos na prefeitura com o Israel, o prefeito e o Beto. Então ficou esclarecido para eles o seguinte, o Beto não falou que era particular, isso foi uma coisa que surgiu lá no comentário, o Beto, para ele, falou, não, eu provo, eu não falei isso, que é particular, não. Foi prestado o que podia fazer naquele dia, porque lá é urgência, porque eles não têm desvio, e tem leite, são produtores de leite, então
ser feita uma coisa rapidinho. E eles estão, é um valor que eles estão lá para pagar, só que a prefeitura não tem como pagar, porque não tem nota fiscal como vai pagar, não tem. E o Beto falou que o que ficou acertado em reunião, ficou 2 responsáveis lá, o dia que reuniu, então ficou decidido isso. Que haveria uma parceria entre a prefeitura, aí ele cedia a madeira e a terra eles tiveram que arrumar lá também, porque eles não estavam sem o motorista do caminhão. E não tem outro motorista, não tem como dirigir, né? Então ficou acertado isso lá, ficou resolvido, foi esclarecido para eles lá, né? Não foi resolvido o problema que eles... Mas ficou esclarecido que tem 2 pessoas responsáveis que falaram, não, se vocês, a parceria, se vocês me deram a máquina, fazer fazer a ponte aí, o caminhão, tudo, madeira aí com a gente. Isso o Beto falou para ele lá, né? Eu também resolvi isso. Então ficou esclarecido. Eu acho que é só o que eu tinha aqui. Me permite só uma parte, por favor. Sobre essa questão do que foi executado com recursos próprios da população daquela localidade, é uma situação complicadíssima para ter o ressarcimento. Somente, entendo eu, judicialmente, a não ser que a assessoria jurídica da prefeitura ela tem uma alusão a algo diferente que eu não conheço. No entanto, o problema deles vai além. E Vossa Senhoria deve ter o conhecimento disso, e Vossa Senhoria, como tem proximidade com o Executivo Municipal, deve intervir positivamente nesse sentido. Eles têm mais 2 locais de passagem que precisam de manutenção. E isso hoje, eu tentando usar da minha boa educação que meu pai me deu, minha mãe me deu, para com o senhor Israel dentro do gabinete da prefeitura, para não promover um teatro de horrores, como foi ontem que eu assisti. A partir de ontem, eu ainda tento mudar um pouco mais o meu jeito de ser. Como brasileiro, me senti envergonhado. A prefeitura tem por obrigação de ir lá e promover as melhorias que são necessárias. E essas melhorias são para ontem. Então, Vossa Senhoria deve intervir positivamente nesse sentido. Cobrar, incentivar, correr atrás. E eu incentivei as 3 pessoas que hoje estiveram aqui de reunir os demais da localidade que usam aquele espaço e que cobrem de forma coletiva. O individual é importante, mas o coletivo toma mais corpo. Então, a prefeitura vacilou no primeiro momento com eles, errou, mas uma coisa é errar, outra é burrice e persistir no erro. Vai lá e faça a melhoria para eles agora. Ainda há tempo, estamos em dias melhores para promover melhorias em pontes, em bueiros. Eles me mostraram 2 fotos que infelizmente, a qualquer momento eles podem ficar totalmente viados de novo. Então, a prefeitura tem a obrigação de fazer para eles, porque o que é particular, eu defendo a não melhoria no particular, mas o que é público tem que ser feito. E a prefeitura errou uma vez, não deve errar 2 com aquela população, porque são pessoas trabalhadoras que pagam os seus impostos, recolhem, cumprem com os seus deveres, mas também querem acesso aos seus direitos. Depois de ouvir as partes, eu tive certeza que a prefeitura não errou não, porque elas atenderam, no outro dia entenderam, eu estava assim. Agora, essa foi muito importante você tocar nesse assunto, ter falado, e ficou acertado isso também, as 2 pontes lá, a menina mostrou lá para o prefeito, ficou acertado que semana que vem, no máximo semana que vem, estão fazendo lá, porque já tem uma ponte que tem manilha já, então também é tranquilo. Obrigado. Convido o presidente para assumir sua cadeira. Senhor presidente, só uma parte que é a respeito do financiamento, que você excluiu quando eu coloquei ele que terminou de pagar o financiamento feito na administração passada. Teve uma aí. Realmente, ele pagava aí R$21 mil do valor do capital e mais os juros. A última prestação foi 21.700 alguma coisa. Mas ele já está pagando mais 2 prestações, que já está girando em torno de 21, que a reforma é a construção do
terminal rodoviário e do empréstimo que nós autorizamos lá em 2013. A 1 milhão, nós autorizamos 1.400.000, não me recordo da loja, eu acho 1.400.000.
Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 007/2016 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis, 2 contrários. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 007/2016, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o devido parecer de redação final do referido projeto. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2016. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 007/2016. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. mas é uma questão de esclarecimento. Às vezes pode parecer estranho, porque votei contra o ano passado, quando solicitaram o empréstimo. Agora votei novamente contra pela a abertura de crédito especial, né, inclusão no programa orçamentário. E agora, quando Vossa Senhoria fazer a solicitação de manter-se sentados, se estão de acordo, mas tem que deixar bem claro, é a aprovação do parecer de redação final. Se a redação do projeto está de acordo com as normas vigentes. Então, isso daí não traz influência nenhuma sobre os votos anteriores, né? Porque são situações, um projeto de lei passa por várias fases, comissões, votações em 2 turnos, caso aprovado em primeiro turno, e redação final, apenas redação final. Então pode até soar, parecer estranho, mas nesse caso é apenas que o projeto tenha a sua redação conforme normas, conforme legislação vigente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Faço das palavras do vereador Antônio Marcos a minha justificativa também. Vou votar a favor da redação final. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. A reunião ordinária, então, está na próxima segunda-feira, devido ao feriado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.